em pedras preciosas. Eu queria saber se o país é roubado através de contrabando de pedras preciosas. E vou justificar. Eu, como engenheiro civil, trabalhei na década de 80, final da década de 80, numa empresa, e eu fazia inspeção geotécnica para implantação de linhas de transmissão. E uma ocasião viajei com um geólogo que tinha morado e trabalhado muitos anos na Amazônia, e ele me disse, não sei se é uma coisa fantasiosa, que aqueles missionários religiosos todos que habitavam lá a Amazônia, eles todos tinham na sua biblioteca mais livros de geologia do que de religião. Então eu não sei se é significativo ou se isso é uma coisa fantasiosa. O Brasil é roubado? Eu vou passar para os dois responderem, mas eu vou dar a minha opinião, porque você citou provavelmente esse geólogo que você falou, conhecido, não vou perguntar o nome, que até mesmo porque, né, infelizmente, se é que eu estou pensando, já faleceu, é porque eu também andei por lá uma época, lá na Amazônia, e pode haver um pouco de exagero. Mas o que você acha de a gente chegar numa região do Pará, perto do litoral, para uma pesquisa que não era mineral, e sim paleontológica, com um professor, a gente era jovem, professor aqui da UFRJ, Museu Nacional, Cândido Simões Ferreira, e ficamos numa casa à noite para sair, né, no dia seguinte lá para o afloramento, lá na Ilha de Fortaleza, e recebemos um recado, o professor Cândido, que era o chefe do nosso grupo, que um religioso queria que ele fosse na casa dele, porque ele queria saber o que nós estávamos fazendo lá. Claro que a resposta foi, se ele quiser saber, que venha aqui, porque eu não vou lá, óbvio. Claro. Por que esse religioso queria saber o que os estudantes de geologia, ou geólogos recém-formados, estavam fazendo lá? É uma pergunta. Outra, isso do meu tempo de estudante, fotografias que a gente via, né? Mutirão, ajudando o caboclo lá, o pobre lá da região Nordeste, fazendo uma casa lá, uma casa tosca, mas uma casa, e o martelo, era um martelinho de geólogo, que o Manel sabe que é bem diferente do martelo de carpinteiro, né? Que tem, né, aquela parte para puxar o prego, a outra para bater, o de geólogo não tem isso, é diferente. Então, o martelo de geólogo para fazer casa, alguma coisa estranha. Então, eu não sei, talvez o nosso amigo geólogo que você conheceu tenha exagerado um pouco, mas eu diria que não é por aí que nós somos roubados, não. Pela presença dessas pessoas que tem, hoje em dia, com a tecnologia, nem precisa estar lá presentes, né? Hoje nós temos ferramentas aí que você pode ver lá o subsolo sem muito problema, saber e selecionar a área mais promissora para isso, para aquilo. Foi assim que se chegou à região ali ali do Tocantins, perto do Tocantins. Hein? Carajás. Foi assim que se chegou a Carajás. Eu conheci o pessoal que estava vindo, pesquisando, encontrou com a gente lá em Belém, e eles estavam usando técnica que se usava lá no Canadá, e que na região amazônica era o que eles achavam apropriado, helicóptero. Por quê? De rio, você vira para cá e contorna, e dá a volta, sai no mesmo lugar, tempo enorme e não vê nada, né? O Ariel sabe disso. Rios amazônicos, não vê quase nada, só no barranco do rio. E entre um rio e outro, você não sabe. Então, eles usando helicópteros, chegaram a Carajás. Mas eles já tinham visto nas fotografias aéreas e tinham sido tiradas para o projeto Araguaia. E eles viram as clareiras que existiam e foram em cima dessas clareiras. Vamos lá ver o que tem. E o resultado todo mundo já sabe, né? Uma província mineral extremamente valiosa. Então, não é contra os estrangeiros, eles fazem as pesquisas, não é só no Brasil, na Austrália, no Canadá, em toda parte do mundo. Faz parte da coisa, né? E agora, a questão é a saída de contrabando. Esse sim é o roubo. Esse é o roubo. Os nossos colegas aqui vão poder falar melhor, mas eu sei que muitos países que não têm uma mina de uma gema qualquer fazem lapidação, agregam valor
de material bruto que sai daqui clandestinamente. Isso é contrabando, isso é roubo. Isso acontece sim, principalmente na região amazônica. Vou passar para ele agora, o Yuri primeiro. Mas só para falar sobre isso também, mas apesar do contrabando, o que eu diria é o seguinte: o próprio Cefem, em relação às pedras preciosas em brutos, é um valor que não é muito alto. Então, vamos dizer assim, que não é muito alto. E tem também o regime de garimpagem, que segundo a legislação você pode lavrar. Então, eu estou falando como geólogo prospector, quer dizer, vamos dizer assim, há um arcabouço jurídico e tudo, que se tiver as áreas prospectáveis e do jeito que está no momento, não sei se no novo marco regulatório vai mudar, mas há toda uma gama, um arcabouço jurídico para que possa se investir e se chegue a alguma jazida e que legalmente se lavre e se exporte. Agora, por que isso não está sendo feito em grande quantidade é uma coisa para o debate, é para dizer o seguinte, porque eu não sou dessa área, mas dizendo o seguinte, o que eu quero sintetizar, até vocês podem nos ajudar, o mercado, e no momento, ele é muito ativo no Brasil, no termos de prospecção, lapidagem, exportação e venda de pedras preciosas? Deixa eu tentar responder por etapas aqui, dentro da minha possibilidade, que essa também não é minha área, tá? Minha área é dentro do laboratório, tá? Eu vou colocar aqui um pouco do que eu tenho vivido e visto, né, ao longo desses anos que eu me dedico ao assunto. Então, tenha certeza, sim, que tem muita coisa saindo do país sem controle nenhum, né, no estado bruto, né, então nós estamos sendo, digamos assim, o seu termo é um pouco forte, né, roubado, né, mas enfim, com certeza está saindo coisa hoje, né, de forma ilegal do país, sem pagar nenhum tributo, sem ajudar o crescimento do próprio país, tá? Então eu tenho certeza, eu próprio presenciei coisas que eu não vou detalhar aqui, tá? Mas a gente sabe dessas saídas ilegais. Existe uma informalidade enorme na área de comércio de pedras preciosas, tá? Então mesmo, antes eu estava falando do bruto, né? Quer dizer, o bruto sai pelas nossas fronteiras, que não são vigiadas adequadamente o tempo todo, né? Eu tenho certeza disso. Não tenho como provar, não tenho números, porque esses números não existem, né? Mas a gente sabe que é certamente uma parte considerável das nossas riquezas que saem sem nenhum tipo de controle, né? Ou saem através até às vezes de portos, né, em grandes containers, e no meio daquelas pedras que são talvez exportadas como cascalho, como pedras de baixo valor, no meio sai alguma coisa de altíssimo valor, né, que as pessoas depois sabem exatamente onde encontrar e como encontrar. Enfim, essas coisas certamente estão acontecendo. Mas como você bem lembrou, né, existe toda uma vontade do governo, né, através dos seus ministérios de minas e energia, né, ciência e tecnologia, enfim, a própria Polícia Federal, a própria Receita Federal, né, então tem toda uma iniciativa por parte do governo, né, de facilitar, né, e promover, né, a legalidade, digamos assim, a formalização, né? Então, existe hoje, como você bem lembrou, a permissão de lava garimpeira, né? Uma pessoa física pode requerer uma área de até 50 hectares e trabalhar legalmente, né? Então, isso é uma possibilidade hoje, né, que existe, né? O governo tem incentivado a formação de cooperativas, né? Então, porque nós deixamos de ter, isso foi uma mudança, né, aquele garimpeiro que tinha carteirinha, né? Existia o garimpeiro que tinha uma carteirinha para atuar. Isso ele perdeu, né? Então, hoje o governo, na verdade, está incentivando a formação de cooperativas. Então, uma região que produz determinada substância, vamos dizer ouro ou diamantes, aquela quantidade de garimpeiros que atua lá, se junta, escolhe um representante, enfim, forma uma cooperativa, se formaliza e, inclusive, como cooperativa, pode até ter uma permissão de lavra maior, muito maior, né? 1000 hectares, né? Isso, né? Então, quer dizer, o governo tenta, né? Só que a pedra preciosa é um bem tão valioso, né, e tão pequeno, e assim, às vezes a pessoa está trabalhando na ilegalidade, né?
Então, como ele vai declarar aquele bem e vender aquela pedra legalmente? Então, isso é um problema que, com certeza, nós vamos continuar enfrentando, porque o país é enorme, tem gema para tudo que é lado, né? Então, o DNPM tem um quadro muito reduzido, né? Então, como controlar tudo isso, né? Então, a pessoa está tirando aquela pedra na ilegalidade, a sua área não está produzindo. Com certeza, tem muitas empresas, pequenas empresas, médias empresas, que atuam na extração de gemas, que declaram a sua produção, que pagam a CEFEM, que não é alta, né? Então, quer dizer, tem muita gente trabalhando da forma correta, mas também tem, no mínimo, tanto de gente que trabalha da forma ilegal, informal, né? E ele não vai deixar de fazer um bom negócio, né? Ou arriscar aquele negócio formalizando ou tentando formalizar, ele vai vender para o primeiro que aparecer. E a gente sabe que está cheio, né? Sem mencionar as nações que fazem isso, né? Porque, na verdade, são várias, né? Mas tem muita gente que já está ali próxima das áreas de produção, e assim que sai alguma coisa, eles já estão comprando aquela pedra, né? E compram em bruto, e aquela pedra sai, e sai de que forma eu não sei, não sou especialista nisso, né? Talvez se tivéssemos aqui alguém da Receita Federal, da Polícia Federal, poderia nos ajudar, né? Mas certamente está saindo muita riqueza sem controle, tá? Infelizmente, mas isso é uma coisa que já é um pouquinho, que não é da minha área, da minha alçada. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Bom, eu me permitiria resumir isso tudo com aquele conceito é muito simples, né? A gente está num estado ainda primário e há uma série de fatores variáveis que impedem, por exemplo, só dar uma citação. Há uma lei chamada 753 do Departamento Nacional da Produção Mineral de 2007, que tem praticamente o filé mignon das ideias, etc., que engloba inclusive isso. Só que está em tramitação. Vocês podem entrar aí para saber sobre essa lei, é fácil. Decreto-Lei 753, Departamento Nacional da Produção Mineral, e está lá, é só abrir que vai ver a lei. E, inclusive, eu sou franco, muitos dos conceitos aí que a gente discute sobre essa aí estão calcados nessa boa vontade. Agora, as conclusões vocês tiram aí, que é muito fácil de tirar. Por quê? Por quê? Porque agora me permite também. Por que ainda há tantas, um paralelismo, tantos conceitos sobre Deus? Digamos que o indivíduo um dia consiga chegar a Plutão e ele vai ter que rezar. Então ele vai ter que optar por um Deus. Há muitos deuses e deusas, e isso é complicado. É parecido com a pedra. Só para terminar, tire suas conclusões. Ok, gente, nós estamos chegando ao final, né? Questão de tempo, eu não sei que horas tem, mas já deve estar 8 horas no mínimo, né? Ok, estamos chegando no momento. O Márcio, nosso amigo, trabalhamos junto lá no CREA, na Câmara Técnica de Geologia e Minas, técnico em mineração e agora um engenheiro do petróleo, acabou de formar, né? Então, parabéns mais uma vez. E eu pergunto, você não quer fazer algum comentário sobre o assunto, sobre o tema? Gostaria de ouvir a sua palavra. Boa noite a todos. Eu agradeço as suas palavras, eu fico muito grato. Um assunto abordado sobre pedras preciosas, que eu trabalhei 16 anos com pesquisa para diamantes, né? E cai muito dentro disso que o senhor colocou, como quantificar valores, né? E como diz, né, as pessoas ligam, que pedra feia, né? Isso não é diamante. Mas foi muito boa essa sua colocação quanto a isso, que realmente, e até mesmo nós técnicos, né, a população às vezes aborda isso para a gente. Pô, mas quanto é que vale o diamante? Aí você vai falar, pô, o diamante é um leque, ele depende das variáveis para ele poder ter o valor, né? Um diamante, grosseiramente falando, não falando em quilates, porque quilates só nós da área técnica vai conhecer o que é quilate, a gente tem que falar de tamanho, referência, tamanho do caroço feijão, tamanho da cabeça de um dedo. Um diamante muito menor vai ter muito valor do que esse grande, né?
Então eu trabalhei 16 anos, tive graças a Deus, essa experiência, né? Usando técnicas para encontrar, e encontramos pedras, gemas, assim, uma coisa fantástica, fantástica mesmo. De todas as cores, inclusive, verde cana, azul, que eles falam branco, né? Que na verdade é o incolor, né? É o diamante branco. O diamante branco é o leitoso. Aí você está trazendo o branco, que é o leitoso, né? Ele é incolor, mas tudo bem, né? Então são essas variáveis, essas experiências, né? O senhor também colocou aí, que veio de encontro ao tempo que eu tive trabalhando com essa pedra, que é fantástica, né? Eu só vou aproveitar o gancho dele, né, para passar com uma notícia, talvez que a maioria ainda não tenha essa informação. O Brasil sempre foi o grande produtor dos diamantes secundários, né, de aluvião, paleoaluvião. Isso durante toda a sua história. A gente jamais produziu diamante na rocha primária, que é o kimberlito, né? Ele participou de pesquisas, né? De Beers mapeou mais de 1.250 corpos kimberlíticos aqui e recentemente, eu não sei quando exatamente, entregou todas essas informações para o Serviço Geológico do Brasil. Sim. Que agora está com um projeto chamado Projeto Diamante Brasil, que já estudou mais de 800 desses corpos e mais de 200 aluviões, enfim, coisas semelhantes, ou 250 aluviões. E, assim, tem feito um esforço tremendo para ver se a gente finalmente começa a produzir diamante na rocha primária. E, de fato, em 2015, uma empresa canadense, a Lipari Mineração, né, eu participei recentemente do 6º Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante em Patos de Minas, né, então a Lipari Mineração vai começar a produzir em 2015, pela primeira vez, diamante na rocha primária. Tá? Então, isso é um marco para a mineração de diamante no Brasil, porque até então nunca havia isso, ou havia tido isso, ou seja, eles identificaram o corpo kimberlítico, furaram ele todinho, sabem exatamente o teor e tem todo um planejamento de lava e de como vai abrir a mina, já está tudo certo. As permissões para poder fazer a extração também já estão prontas, ou seja, em 2015 entra em operação a primeira mina de diamante em rocha primária. Sim, estamos falando sim, eles têm um valor lá, entra no site Lipari Mineração, você vai ver, Braúnas é o nome do kimberlito, a região é nordestina, na Bahia, né? Então, eles têm os números já, tá? Ele tem um valor médio do bruto que eles vão vender, tá? Então já está tudo, digamos assim, projetado. É claro que pode ter surpresa positiva e negativa durante a extração, né? Mas então isso foi divulgado agora, né? E isso talvez abra as portas para que outras empresas se animem e entrem na mineração do diamante primário, porque corpos kimberlíticos não faltam no país. Não, é verdade, temos centenas, né, milhares na realidade, né? Eu trabalhei na De Beers.